queria compartilhar com vocês aquilo que Deus falou no meu coração, e eu creio que será relevante para a sua vida, será relevante para o seu coração também, no nome de Jesus, amém? Mateus capítulo 26, nós vamos ler apenas do versículo 14 ao 16. Mateus 26, do 14 ao 16. Aqueles que estão sem a Bíblia, está projetado aí também. Está projetado aqui, sim? Está projetado para que vocês possam acompanhar, tá certo? Assim diz a palavra de Deus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. Nesse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para o entregá-lo. Amém? Eu queria começar falando com os pais. Quem dos pais, levante a mão, tem filhos aqui? Uma boa quantidade, podem abaixar as mãos. Quem desses pais que levantaram as mãos, que tem filhos, concordaria em vender o seu filho pela quantia de R$1 milhão? Pode levantar a mão quem concorda. Como eu esperava, ninguém tem condições, ninguém tem coragem, ninguém tem nem mesmo o desejo de assim fazer. E eu penso que mesmo se eu dobrasse essa proposta aqui, ou triplicasse, mesmo que num cenário hipotético, nenhum dos pais teriam ainda assim coragem de assim fazer. Eu vou ser um pouco prudente, não vou perguntar se você faria o mesmo pela sua esposa, né? Talvez você amanheceu assim, meio brigado com ela, né? E aí eu coloco você numa situação aqui meio embaraçosa. Mas só brincadeira, meus irmãos, só para descontrair. Mas nós devemos refletir nessa pergunta: por que não há uma oferta? Por que não há um valor atrativo para que alguém pudesse vender alguém que ama? Uma resposta simples para essa pergunta seria: meu filho não está à venda. Mas essa seria uma resposta ainda muito superficial, uma resposta muito rasa. Imagine, por exemplo, o seu carro não está à venda, mas alguém oferece pelo seu carro o dobro do valor que ele paga. Automaticamente, o seu carro passaria a estar à venda, você venderia e apuraria por essa grande oportunidade uma grande quantia. Então, nós não vendemos nossos filhos não pelo simples fato de que eles não estão à venda. Na verdade, os nossos filhos e também a nossa esposa e também as pessoas a quem amamos e os nossos irmãos, eles não estão à venda porque eles não têm um preço. Alguém ainda pode argumentar dizendo: mas tudo nessa vida tem um preço. Nem sempre. Tudo tem seu preço, exceto aquilo que possui valor. Nossos filhos, portanto, nunca terão um preço, porque os nossos filhos possuem um valor para nós. E aquilo que tem valor não tem preço. No relato bíblico que nós acabamos de ler, é atribuído um preço para que Judas entregasse a Jesus. Essa oferta
parece ser o bastante para Judas. Parece que essa oferta vale o tanto que ele deseja para entregar Jesus aos principais sacerdotes, aos anciãos do templo. Para Judas, então, nós precisamos chegar nessa conclusão: Jesus tem um preço. E, consequentemente, para Judas, então, Jesus não tem o quê? Valor. Se tivesse valor, ele não valeria as 30 moedas de prata, nem mesmo 300 moedas de prata, nem mesmo 300.000 moedas de prata poderia ser uma oferta que seduzisse Judas, se para Judas Jesus tivesse valor. Vender Jesus, então, possui um significado, irmãos. Não é simplesmente a venda de uma pessoa. Quando Judas vende Jesus, ele troca quem deveria ser a sua fonte de esperança por uma quantia, por um valor monetário. João 14,6 diz que Jesus é o caminho. Então, quando Judas vende a Jesus, o que Judas faz é trocar dinheiro por um caminho. Judas troca um caminho por uma quantia. Judas simplesmente não trocou Jesus por moedas. Judas trocou o caminho dele. Judas trocou a vida dele. Judas trocou a razão de sua esperança por um objeto, por algo, por uma quantia e por um valor. Judas trocou o caminho da esperança pelo caminho do desespero. Porque é assim que ele se sente depois, aflito, desesperado, a ponto de matar-se, de suicidar-se. Judas trocou o caminho da salvação pelo caminho da perdição. Mas sabe o que é que mais me chocou durante esta palavra, quando Deus a ministrava em meu coração? É que o dilema de Judas não é só de Judas. O dilema de Judas é nosso também. Ele é nosso. Todas as vezes que eu e você somos assediados a trocar Jesus, o nosso caminho, Jesus, a nossa luz, Jesus, a nossa vida, por qualquer outra coisa. Todas as vezes que nós somos seduzidos a trocar Jesus e o seu caminho por qualquer coisa, nós vivemos conjuntamente com Judas o mesmo dilema. E às vezes, nós como Judas também colocamos o nosso Deus à venda. Nós negociamos este valor deste Deus, porque muitas vezes para nós o que ele tem é apenas um preço. Então Judas não vendeu Jesus apenas, Judas vendeu seus princípios. Judas negociou valores, Judas barganhou os ensinamentos, Judas vendeu inclusive a confiança que Jesus depositou sobre ele de ser um dos apóstolos, um dos 12. Ao entregar Jesus por 30 moedas de prata, Judas colocou o seu Deus à venda. E eu quero fazer uma pergunta para você. Deus tem um preço para você? Se Deus é dono de todo o valor para mim e para ti, então Deus não tem um preço. Ele tem um valor. E se ele tem um valor, ele jamais deveria ser colocado à venda por mim e por você. E eu quero tratar com vocês, meus irmãos, juntos, sobre o dilema da nossa vida. E eu quero acreditar que aquilo que eu desejo expressar assim do fundo do meu coração, e que eu trarei como título dessa mensagem é: o meu Deus não está à venda. E que essa seja uma verdade imperativa nos nossos corações. O meu Deus não está à venda. Eu não vendo, eu não troco, eu não barganho meu Deus por nada.
A verdade é que no nosso dia a dia, nós vendemos coisas por vários motivos. Às vezes nós vemos gente vendendo coisas porque está apertado, precisa apurar um valor e precisa pagar e saldar uma dívida, por exemplo, por uma necessidade de desfazer-se de algo de que não precisa mais. Eu coloco na plataforma de vendas e vendo porque aquilo para mim não tem mais valor. Mas uma boa parte das coisas que nós vendemos é por uma questão de oportunidade. Às vezes nem queríamos vender, mas surge uma oportunidade e nós vendemos. É como o exemplo que eu acabei de dar do carro. O carro não estava à venda, mas por uma boa oportunidade eu vendo. E Judas tinha uma oportunidade. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas, diz a palavra de Deus, os anciãos, em Mateus 26, se reuniram no palácio de Caifás. Era uma reunião de liderança e ali diz a palavra de Deus que juntos, todos eles planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Marcos, capítulo de número 14, versículo 1, diz que eles buscavam, preste atenção, buscavam como prenderiam e matariam Jesus. Diz Lucas 22, 2, porque os vários evangelistas narram o mesmo fato. Então Lucas 22, 2 diz que eles andavam procurando como matariam. Ou seja, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, os escribas, estão todos reunidos buscando uma forma de prender Jesus e de matar Jesus. Judas passa a ter, então, através dessa busca, uma oportunidade. A oportunidade clara de faturamento. O tesoureiro agora tinha no seu coração uma expectativa, um ardor de poder garantir algum dinheiro em troca com aquela oportunidade que estava sendo formada. Por quê? Muita gente estava disposta a pagar uma quantia por Jesus. Judas passa então a ter uma oportunidade. E é interessante agora nós lembrarmos que, concernente às realidades espirituais da nossa vida, as realidades que nós estamos submetidos, não faltarão oportunidades para nós colocarmos o nosso Deus à venda. Certamente, todos os dias, eu e você teremos uma oportunidade de negociar o nosso Deus. De que forma? Negociando os nossos valores, os nossos princípios, negociando a nossa fé, negociando a Bíblia e os valores que ela ensina. Todos os dias, possivelmente, teremos uma oportunidade de colocar Deus à venda. O adversário da nossa alma, o inimigo, ele tentará nos seduzir com essas oportunidades para nós negociarmos o nosso Deus e colocarmos o nosso Deus à venda. Quantas oportunidades, eu pergunto a vocês, já surgiram e ainda surgirão de nós tocarmos os nossos caminhos de retidão para trilhar rotas tortuosas da vida? Quantas oportunidades já bateram na minha e na sua porta para nós abandonarmos a nossa fé e seguirmos os padrões do mundo? Quantas oportunidades já chegaram até nós de trocar a nossa família e a integridade que Deus nos deu para, de maneira amorosa, nos dedicarmos a ela, por aventuras, por passeios terrenos? Quantas oportunidades nós temos de fazer como Judas, um homem de Deus, de trocar o seu histórico de um homem e de uma mulher de Deus, mulheres, por um momento prazeroso. Essas oportunidades de colocar o nosso Deus à venda, assim como aconteceram com Judas, de igual modo elas estarão ao nosso dispor, queridos. Ninguém é blindado contra essas oportunidades.
Oportunidades que Judas teve, balançou ele. Pegou ele naquele ponto em que ele era frágil. E assim o inimigo realiza em nós. Ele toca nos nossos pontos de vulnerabilidade. Ele toca nas áreas em que ele sabe que ele vai nos balançar, nos dando uma oportunidade de colocar o nosso Deus à venda. Judas balançou e Judas caiu. Em Mateus 26, 14 diz, no texto que lemos, que um dos 12, chamado Judas, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. Marcos diz que ele foi para o entregar, e Lucas diz que ele foi e falou de como ele entregaria. Judas viu a oportunidade, mas ele não ficou parado, ele foi de encontro à oportunidade. E sabe o que eu enxergo muito dos nossos dias? É que essas oportunidades de colocar os nossos princípios, o nosso Deus à venda, quando elas se achegam a nós temos uma mania horrível e antibíblica, inclusive, de nos colocarmos na condição de vítimas contra essas oportunidades, alegando que nós somos simplesmente assim empurrados ao pecado, como se nós não tivéssemos capacidade de resistir. Esse é o chamamento de Pedro, na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas temos em Deus e no Espírito Santo a capacidade de resistir aos convites de colocar o nosso Deus à venda. Nós não somos vítimas e não estamos passivos nesse processo. No Espírito Santo, eu e você podemos negar as ofertas e as oportunidades de colocar o nosso Deus à venda. Amém? As oportunidades estão aí. Depende de nós decidirmos trilhar um caminho contrário a essas seduções. Mateus 26 diz que enquanto Judas negociava o valor de Jesus, enquanto Judas colocava Jesus o quê? À venda, acontecia um fato. Não é muito claro para nós se no mesmo instante, mas acontecia um fato ali em paralelo. Mateus 26 narra que uma mulher vai na casa de Simão e ela pega um óleo precioso. E o que ela faz com esse óleo precioso, irmãos? Ela derrama completamente sobre Jesus. Era um frasco de alabastro que possuía dentro dele um perfume muito caro. E ela derrama sobre Jesus completamente. E muitos começam a questionar-se: mas isso é um desperdício, não podia vender tudo isso e dar aos pobres. Jesus disse: os pobres vocês sempre terão conosco. Deixa que ela faça isso, ela está me preparando para a minha morte. Mas sabe o que aqui me chama a atenção? Que enquanto alguém negocia valor para obter através de Jesus, alguém pega todo o recurso que tem e derrama sobre Jesus e oferta a Jesus. Nós temos as duas oportunidades, elas estão aí diante de nós. As duas oportunidades: a de honrar Jesus na nossa vida, a de derramar sobre Ele o que temos e o que somos, ou a de vendê-lo e mercantilizá-lo, queridos. Duas atitudes que aconteciam enquanto Judas negociava a fé, os seus caminhos, os seus valores, e vendia o seu Deus. Aquela mulher derramava tudo que tinha. Enquanto um vendia, o outro doava. Enquanto um negociava, o outro depositava recursos em Jesus. A decisão está em nossas mãos. Ou nós defraudamos o reino, ou nós investimos no reino. Ou nós somos aqueles que querem tirar proveito dessa
essa relação com o divino, ou nós somos exatamente aqueles que estão dispostos a entregar até a última gota de nós mesmos ao reino de Deus e ao Senhor Jesus, que é o dono desse reino. Um artigo que eu li, muito rico de detalhes e de informações e de conteúdo sobre a numismática. O que é a numismática? É a ciência e o estudo histórico das moedas e das cédulas. Mário De Marti, um especialista e perito nesse assunto, ele afirma que cada moeda de prata daquela de Judas correspondia a uma tetradracma, ou seja, a 4 dracmas. E traduzindo no português simples e prático, uma quantia próxima hoje de R$300. Judas era um traidor barato. Não só por conta dos R$300. Por mais que essas moedas de prata valessem, Judas deveria ter tido a compreensão que ele está diante do seu Senhor. E que oferta nenhuma deveria lhe encher os olhos. Nenhuma proposta deveria balançar Judas. Nenhuma proposta deveria fazer Judas titubear. E às vezes nós esquecemos disso diante da nossa relação com Deus. Quando nós estamos diante das oportunidades de pecado, nós também esquecemos que estamos diante do Senhor. E também às vezes esquecemos que nenhuma proposta deveria nos balançar ao trocarmos ela pela nossa comunhão preciosa com o nosso Deus. A verdade é que, seja por 300, por 30 moedas, por 300 mil moedas, tudo que estiver diante da nossa frente é nada diante do nosso Deus. E é assim que a gente sente quando a proposta é feita pelo nosso filho, né? Pode aumentá-la, pode aumentá-la, nada vai me fazer titubear. Pode me oferecer bilhões, trilhões. O meu filho não está à venda, porque ele não tem preço, ele tem valor. Qualquer riqueza oferecida, qualquer patrimônio que não seja ofertado, qualquer valor que seja estimado a nós, ainda assim é nada diante do que podemos desfrutar diante do nosso Deus maravilhoso. Amém, queridos? A segunda coisa que eu queria chamar a atenção nesse texto que o Senhor ministrou ao meu coração, nós entendemos que Judas cedeu àquela oportunidade. Ele caiu na oportunidade ofertada. Ele balançou-se, ele foi, procurou, vendeu, colocou o seu Deus à venda. Ele negociou Jesus. Depois, um sentimento de remorso acomete Judas e o consome. E o consome a ponto de que ele vai até os sacerdotes e confessa a sua falha: eu pequei. E eles dizem: isso não é conosco, isso é problema seu. E Judas, diante deste dilema de compreensão de que ele vendeu o seu Deus, de que ele negociou o seu Deus, agora ele pega todo o valor que ele apurou, as mesmas 30 moedas, e ele joga dentro do templo. Ele vai enforcar-se. Porque para Judas, a única coisa que resta agora é o seu fim. Não há mais proveito em viver, porque Judas negociou aquele que era a fonte da existência, a fonte da vida. Então, para Judas, a vida não possui mais sentido. Ele mercantilizou aquele que tem o valor da existência. Ele negociou o Deus da vida. Então a vida não possui mais valor para ele. Ele deu preço a quem deveria ter o quê? Valor. E queridos, nós não temos absolutamente valor nenhum fora de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 13, versículo 8, diz que: e não somente estas coisas, mas eu considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito
mais valor, isto é, conhecer completamente ao Senhor Jesus Cristo. Tudo é verdade. Para Paulo, o que tem valor realmente é conhecer a Jesus Cristo. Então Paulo entende que não existe valor fora de Deus. Fora de Deus nós estamos alienados de qualquer valor verdadeiro. E não somente porque Deus é valoroso para nós, mas também Deus confere valor a todas as coisas. E fora dele, nada possui serventia. Mas presta atenção em uma coisa. Judas suicidou-se. Esse é o ponto que mais nos choca nesse texto, né? É ver alguém furtando-se da vida. É ver alguém deflagrando contra a própria vida. Essa é uma ação que nos choca. Eu estou falando com alguém que perdeu um primo, vítima de suicídio, carcomido pelas drogas, vencido pelos empréstimos e pelas dívidas. Foi até um hotel, pendurou-se numa suporte de televisão, tirou sua própria vida. Eu vivi de perto no meu seio familiar a dor que é presenciar isso, e essa é uma cena chocante para nós. E muitos de nós temos uma compreensão equivocada sobre o suicídio. Porque suicidar-se está longe de querer tirar a vida. Quem comete um suicídio, na verdade, quer arrancar um problema, que porque não é possível arrancar esse problema, ele pensa que arrancar a vida é a forma de que o problema se esvaia da vida dele conjuntamente. O suicídio não é um passo de direção à morte. O suicídio, na verdade, é um grito de alguém que queria viver, mas por conta de um problema que carcome tanto essa pessoa, ele prefere abandonar o sentido da existência para matar o problema. O suicida não quer matar-se a si mesmo, ele quer matar o problema que o destrói pouco a pouco e que o mata dia após dia, minuto após minuto e segundo após segundo. O suicídio é um grito pela vida de alguém que quer viver, mas quando não vê uma solução possível, vê a morte como solução. Eu não estou falando isso para justificar essa atitude, mas para compreendermos essa ação. Mas, se nós ficamos chocados com a ação do suicídio de Judas, isso às vezes nos leva a apagar e sublimar a ação dos principais sacerdotes. Vamos ver como isso é no mínimo intrigante. Judas pega todas as 30 moedas e faz o quê? Devolve. Os principais sacerdotes agora, diante deste valor, ao receberem o dinheiro de volta, eles chegam a uma constatação: nós não podemos pegar esse dinheiro e colocar de volta ele aonde? No templo. Esse dinheiro não serve para nós, porque segundo a palavra de Deus, ele é preço de quê? De sangue. Agora, preste atenção como as relações de valor na vida são curiosas. Quanto vale 10 reais amassado? 10 reais. É o mesmo 10 reais. Judas ganhou 30 moedas e Judas fez o quê? Devolveu 30 moedas. Quanto valem as 30 moedas de prata que Judas devolveu? Valem 30 moedas de prata. Mas não é só o quanto elas aparentemente valem e objetivamente valem. Na verdade, aquelas moedas tinham outro valor. Elas representavam o valor da traição de um inocente. Não era sobre o preço das moedas, era sobre o que aquelas moedas significavam. Aquelas moedas lembravam a dor de alguém que foi entregue e depois seria morto inocentemente. Aquelas moedas
o odor daquela trama maligna que eles construíram para prender e depois matar Jesus. Então, aquela moeda, ela tinha um valor diferente para aqueles homens. E eu queria chegar a uma última compreensão com vocês. Olha como é curioso isso. Alguém que queria matar Jesus, a sensação para eles que queriam matar Jesus é de que aquele dinheiro não tinha mais valor. A sensação para aqueles homens é a seguinte: esse dinheiro não pode ser aplicado para nada. E mais uma coisa, inclusive, ele não serve para o nosso templo sagrado, porque o nosso templo é santo, porque a nossa religião é santa, e esse dinheiro é fruto de um pecado. Agora, pensa comigo, olha que coisa curiosa. O templo é santo, diziam os santarrões. Ele não pode receber essas 30 moedas de prata, fruto desse pecado gigantesco, fruto do sacrifício de inocente. Agora, eles mesmos, que não querem aceitar essa moeda, que é fruto de um pecado, foram aqueles que começaram todo o processo, maquinaram, buscaram a Jesus. Chega a essa compreensão? Eu posso negociar e pagar por Jesus. Eu posso querer prender e matar um inocente. Eu posso tirar a vida de alguém que nada fez. Eu posso seduzir Judas para ele vender o seu Deus. Mas eu não posso pegar essas moedas e colocar no templo santo do Senhor. Quanta hipocrisia! Quanta hipocrisia! Os mesmos homens que não têm escrúpulo nenhum para maquinar um plano que prende, que mata Jesus, agora fazem juízo de valor das moedas de prata. Sabe que conclusão eu cheguei a isso para caminhar para o final, irmãos? É que a religiosidade, ela rouba de nós a nossa sobriedade, a nossa capacidade de sermos sóbrios, a nossa capacidade de compreender o que nós estamos fazendo. A religiosidade, ela furta de nós as realidades da vida. A religiosidade, às vezes, escuta isso, nos faz caminhar por uma realidade paralela à nossa vida. Paralela, é assim que eles estavam caminhando. Uma realidade em que aqui e agora eu posso matar um inocente, prendê-lo, eu posso destruir alguém, eu posso deformar alguém, mas logo lá na frente, essa mesma religiosidade, eu uso ela para dizer: eu tenho um padrão ético, eu tenho um padrão moral. Olha, essas moedas são frutos do sacrifício de alguém. Isso aqui tem regra, isso aqui tem lei, isso aqui tem moral. Não é qualquer dinheiro que entra nessa casa, não. Olha como isso é obscuro. Olha como essa cena é, de um certo modo, fingida, tosca. E sabe, o mais perigoso disso é que muitas vezes a religiosidade, ela nos leva a um esquema de compensações. E isso é muito perigoso. Porque na cabeça dos principais sacerdotes tem isso aqui, ó. Hoje eu posso matar um inocente. Amanhã eu compenso isso como? Eu compenso isso dizendo: nós não queremos essas 30 moedas. Elas não têm valor para nós. Isso é fruto da morte de um inocente. Entende isso? A religiosidade, ela nos leva a esse esquema de compensações, de que eu posso matar um inocente hoje, e amanhã eu venho com outro discurso, dizendo que ela não pode repousar os cofres da Santa Casa do Senhor. E essa é uma realidade também nossa, queridos. Também nossa. Muitas vezes nós estamos compensando pecados nossos.
com benfeitorias que nós achamos que podemos fazer. Muitas vezes nós estamos compensando a nossa vida negligente na fé, nós estamos compensando o nosso trato impiedoso, o nosso trato áspero, o nosso trato duro com as pessoas, estamos compensando as nossas fontes e seres de poder dentro da igreja, de sermos e termos algo, de possuirmos alguma coisa. Estamos compensando o nosso descaso com os órfãos, com as viúvas, com a nossa religiosidade fingida, com as nossas práticas litúrgicas. Nós pensamos, só pensamos, que quando nós fazemos essa barganha, essa troca e essas compensações, nós estamos limpando a nossa barra. Mas não estamos. Hoje eu posso vender o meu Deus, eu posso colocar meus princípios à venda. Hoje eu posso ser infiel no meu casamento. Hoje eu posso defraudar um irmão, eu posso tomar dinheiro e não pagar, porque amanhã eu vou lá e bato meu cartão na igreja, porque amanhã eu vou lá e faço uma pregação bonita, porque amanhã eu vou lá e negocio tudo isso e limpo esse meu histórico de má índole com as minhas benfeitorias e o meu serviço para Deus. Hoje eu posso ser um filho rebelde, desafiar meus pais, ir contra as vontades e as decisões e as ordens deles, porque amanhã eu posso apaziguar esses meus pecados, indo lá no culto dos adolescentes e dos jovens, e sendo um bom irmão em Cristo. Hoje eu posso ser um marido insensível, hoje eu posso ser uma esposa rixosa, hoje eu posso ser alguém que espalha fofoca e até inverdade sobre alguém, e amanhã eu compenso isso com o meu dízimo, com as minhas ofertas ao Senhor. Elas me apaziguarão de tudo isso. Não dá mais para que esses fantasmas da religiosidade nos enganem deste modo, irmãos. Nós não podemos compensar uma vida de negligência e de pecado com nada, só com arrependimento. Este é o único caminho. Eu creio que nesta manhã Deus está levantando aqui em nosso meio, no poder do Espírito Santo, uma igreja que não coloca o seu Deus à venda, uma igreja que não troca o seu Deus por nada, uma igreja que não barganha a sua fé, uma igreja que dá valor ao seu Deus, que entende o valor que o seu Deus tem. Uma igreja que para nós devemos fazer como aquela mulher: eu estou disposto a dar tudo que eu tenho até as minhas últimas vidas, mas eu não troco o meu Deus por nada.